Aline e Isabela. Boa tarde, por favor. Quer começar, Jaqueline? Posso. Boa tarde. Fico muito feliz de a gente ter essa reunião, porque significa não só que tem editais abertos que a gente pode aproveitar, como também tem uma demanda qualificada, né, da UFMG. E acho que algumas pessoas que eu estou vendo já conhecem a forma que a gente trabalha, mas sempre, né, como o Carlos já tinha falado antes, assim, cada edital traz as suas peculiaridades. Então, para esse Proinfra Expansão e os centros temáticos, a gente achou, né, bem de fazer essa reunião, como a gente sempre faz, para poder apresentar os detalhes gerais e tirar, talvez, algumas dúvidas que a gente já puder solucionar, né? É muito bom também, porque agora a gente tem a possibilidade de obras, então é muito, muito gratificante começar o ano assim. Acho que é isso. Não vou adiantar nada sobre os editais, porque o Carlos já preparou, né, uma apresentação. Eu também queria dar boa tarde, né, a todas as pessoas que aqui se encontram. E, da mesma forma como a professora Jaqueline, eu quero destacar a importância, né, desses novos editais e a maneira como, nos últimos anos, especialmente ano passado, nós temos recebido um aporte, né, maior de recursos financeiros, né, pela FINEP, né, e um resgate aí da pesquisa no Brasil. E um ponto que eu gostaria muito de destacar é a metodologia com a qual a UFMG tem trabalhado na propositura, né, desses projetos. E essa metodologia, ela tem se mostrado de muito sucesso, né? Então, só a título de exemplo, né, ano passado, né, quando nós aplicamos para o Proinfra, nós submetemos 4 projetos, né? O limite nosso de aporte financeiro é 20 milhões, era de 20 milhões, e a UFMG captou exatamente o montante que ela podia, né, com 20 milhões. Né? E da mesma forma, nos temáticos, nós submetemos com, captando 20 milhões, né, que era o total que nós podíamos, e foi o que nós alcançamos. E no que se refere aos temáticos, nós submetemos 8 propostas em 3 eixos, 3 dos 5 eixos, né? E o edital previa uma proposta por instituição em cada um dos eixos. E nós fomos contemplados, né, nos 3 eixos que nós submetemos, que foram os eixos saúde, defesa e transição energética, e captamos com sucesso o máximo que nós também podíamos captar, que é de 37 milhões. Né? As notas que os projetos da UFMG têm recebido, elas têm sido altas, em muitos desses, primeiro e segundo lugar, em termos de avaliação. E por que eu destaco isso? Para mostrar que a estratégia que a UFMG tem adotado tem sido uma estratégia de sucesso. E a estratégia começa hoje, né, com essa reunião aqui, né, com a reunião de esclarecimento, né, em que Carlos Basílio vai apresentar com detalhes o projeto, né, uma vez que ele é responsável, estuda profundamente esses projetos não, desculpa, esses editais, né, e com essa conversa, a gente se organizar para que em meados de fevereiro, né, a gente já tenha selecionado, né, isso
eu sei que Carlos vai detalhar isso melhor do que eu, a gente já tenha selecionado, são as duas pró-reitorias, né, as duas câmaras, a Câmara de Pesquisa e a Câmara de Pós, os projetos, e que a gente tenha, então, aí 2 meses para redigir esses projetos para sua submissão, né, em abril. Então, agradeço a presença, eu estou vendo que nós estamos aqui hoje com 18 pessoas, né? Tirando aqui a nossa equipe, nós temos aí em torno de 13 pessoas envolvidas, né? E é muito importante, né, essa presença, essa atuação e essa nossa união. Acho que esse espírito também eu quero destacar, porque é por meio dessa união que a gente traz projetos fortes, né, e que permitem captar com sucesso, né, que foi uma das universidades que se destacou nessa competência, né, de captação de recursos. Então, agradeço a presença de todas as pessoas aqui, né, e passo a palavra para você, Carlos, que aí você faz as apresentações, né, e a gente discute algumas dúvidas e tudo mais, e pensa na nossa próxima agenda, né? Um abraço a todas as pessoas e dizer que nós estamos começando 21 aí com muito ânimo e fôlego, né, Wagner? O cara do Wagner está de ânimo e de fôlego, né? Para que a gente capte. Não se espera outra coisa, né? Não, querendo ou não, 57 milhões dá para brincar, né, gente? Isso. Né? Então, tá, um abraço para todas as pessoas. Carlos. Obrigado, Isabela, obrigado, Jaqueline, obrigado, gente. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Sou o professor Carlos Pinheiro, aqui do Departamento de Física, e trabalho como diretor de produção científica da PRPQ há algum tempo. A gente começa aqui hoje não começou, né? Vocês já receberam um monte de mensagem, eu não pus meu nome nelas lá não, para vocês não ficarem bravos comigo, mas a gente, PRPQ, tem noticiado para vocês esses editais, desde que eles saíram ali no finalzinho, na véspera do Natal, né, dia 17, 18 de dezembro. Então, eu acho que muitas pessoas já tomaram, vocês já entenderam a lógica dos editais, já tem conversas diferentes, eu já percebi, mas hoje é o pontapé inicial aqui do processo seletivo interno da universidade. Obviamente, não fazia sentido ficar lá atropelando alguns desses processos no Natal, e a gente também tinha algumas dúvidas sobre os encaminhamentos. Então, essas dúvidas foram clarificadas para a gente no final da semana passada, acho que dia 6 ou 7, eu recebi algumas notícias da FAPEMIG que permitiram a gente fazer uma construção dos 2 processos. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, em linhas gerais, o entendimento que a gente teve sobre os editais, a forma como a gente pensou em tocar esse projeto de concorrência interna. Obviamente, se vocês tiverem aqui durante as minhas apresentações, eu peço só para vocês guardarem, se vocês tiverem um entendimento diferente do que está colocado aqui, por favor, vocês devem se manifestar, como a Isabela falou, isso é uma construção, não é uma imposição, algumas dessas coisas, vocês viram também, quem já entende esse processo, ano passado teve 4, 5 reratificações de editais, e muitas provocadas por dúvidas que a gente insistentemente envia para a FINEP, para poder ter certeza de que a gente não vai ser lá eliminado por uma questão burocrática menor. Então, assim, caso o que eu venha dizer aqui para vocês tenha alguma discordância do entendimento que vocês tiveram nas leituras dos editais, vocês também guardem aí para o final para a gente discutir, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o mais sucintamente possível, mais rapidamente possível, os 2 editais, o de temáticos e o CTINFA 2024. Eu vou começar pelo aquele que o prazo está mais curto. Nós temos lá um deadline no início de abril e um deadline no final de abril. O meio de abril e final de abril. O que vai terminar no início de abril é os centros temáticos. Então, vou começar aqui para vocês mostrando qual foi o entendimento que a gente teve desse edital e a forma como as propostas serão encaminhadas aqui para as 2 câmaras, de avaliação. Vou fazer uma apresentação aqui, se vocês me permitem, colocar minha tela aqui, e vou lá apresentar para vocês o que a gente entendeu até agora desses editais. Ok? Então, está aqui.
Deixa eu voltar aqui, eu preciso pedir ajuda para vocês. Todo mundo vendo, por favor? Todo mundo vendo? Sim. Ok, obrigado, porque eu não me vejo, né? Vocês sabem disso. Deixa eu colocar aqui o telefone para me ver. Ok, então, primeira chamada que eu vou falar, essa daqui é a chamada pública MCTI, FINEP, FNDCT de Centros Temáticos 2024. Esse aqui é o início, é o pontapé inicial da chamada interna, que já foi mencionado pela pró-reitora, a professora Isabela Pordeus, e pró-reitora adjunta, professor Jaqueline Takahashi, que são tocadas lá pelas câmaras de pós-graduação em pesquisa. As escolhas finais ficam a título das pessoas que estão lá, né? A gente encaminha, faz um processo seletivo para selecionar e ou fortalecer propostas que são encaminhadas para que a gente saia com processos mais competitivos aí, escolhidos lá pelas câmaras. Então, o edital já está publicado desde o final de dezembro. Ele pode ir lá na página da FINEP, ele vai chamar, tem esse nome comprido que está aqui lá. Então, eu vou deixar essas apresentações disponíveis também para vocês, tá, gente? Mas a página do edital é essa daqui, eu posso mostrar para vocês. Eu estou saindo aqui, centros temáticos, tem uma descrição convencional, onde que eles explicam, em linhas gerais, o que é o centro temático, e na sequência tem toda a documentação relacionada com o edital, os anexos, e aqui, à medida que o tempo for passando, eles vão colocando as re-ratificações, conforme vai aparecendo lá problemas que a FUNEP não tenha percebido inicialmente. Então, tem uma página dos editais, peço a vocês que fiquem atentos a ela, deixa eu maximizar aqui de novo, vocês fiquem atentos a essa página dos editais, porque é lá que toda e qualquer informação que vai acontecer aqui, toda e qualquer informação que eu for dar, qualquer mudança vai aparecer nessa página. Ok, deixa eu ir aqui. Objetivo das chamadas de centros temáticos. Tem que ler, tá, gente? Porque está escrito palavras lá, fortalecer centros temáticos de infraestrutura de pesquisa tecnológica já estabelecidos, por meio de apoio, já estabelecidos que se caracterizem pela efetiva realização de pesquisa aplicada e por meio de projetos específicos que utilizem infraestrutura pretendida nas áreas temáticas de transição energética, transição ecológica, transição digital, saúde e defesa, por meio de implantação e melhoria de estrutura, preferencialmente multiusuária, necessária para atender os desafios a serem enfrentados nas respectivas áreas temáticas. Não apareceu a palavra criar, eles aparecem fortalecer, porque é pressuposto dessa chamada que já existe infraestrutura. Na questionamento que a gente fez, eu fiz exatamente uma pergunta aqui sobre criação, porque eu estou assim, mas não é sobre a criação, ele está assim, a criação vai ficar no mérito, desde que fique claro que você está criando só uma organização em cima de uma estrutura já existente, tá? Então, a palavra criar não foi colocada aqui, foi colocado fortalecer. E grifo meu, fortalecer para pesquisa aplicada, infraestrutura preferencialmente multiusuário. E estão aqui as 5 áreas que eles escolheram. Do professor Carlos Basílio, não é de jeito nenhum o que tem que ser. Se você pensar em transição energética, se eu for dar nome nas unidades acadêmicas, a gente pode brincar com isso aqui. Claro que tem mais, mas engenharia, arquitetura, talvez, tem mais gente aqui, certamente. Transição ecológica, engenharia, IGC, veterinária, ICA, ICB, transformação digital, ISEX, engenharia, a escola de educação, saúde, tem a medicina, a farmácia, a enfermagem, ICB, o EFET, veterinário, o próprio SEX, defesa, engenharia, ICA, IGC, quer dizer, onde que vai passar, quais são as áreas, quais são as unidades, é uma coisa complicada. E aí a gente vai esperar receber as candidaturas para ver quais são as unidades acadêmicas que a gente pode alocar para mandar esses projetos, e inclusive o número deles. Então, a gente não sabe, como não sabíamos o ano passado, então isso não tem novidade, o número de projetos que a gente vai conseguir mandar. Nós mandaremos tantos quantos a gente puder, mas a hora que vocês que aparecerem todas as candidaturas, a gente vai saber por onde elas estão vindo, qual é o perfil dessas candidaturas e qual seria a unidade acadêmica mais apropriada para fazer a submissão, porque, só para dar um exemplo bem besta para vocês, mas assim, eu não posso ter um projeto de defesa que pede lá alguma coisa de visão noturna baseado lá na Escola de Belas Artes, não faz sentido, eu entrego bem sem peça em cabeça. Então, a gente tomou cuidado de mandar os pedidos organizados no ano passado e fomos bem percebidos, não tivemos nenhum problema lá com os nossos 8 projetos, dos quais 3 foram aprovados, e dos 8 lá, 7 tiveram notas muito altas. Eles não ganharam recurso porque só podia 1 por cada área
do edital por ICT, por entidade. A entidade não poderia ter mais que 5 desses projetos aprovados, e continua sendo esse o limite, ok? Um pouquinho. Itens de orçamento dessa chamada. Ele tem despesas correntes, clássico, para material de consumo, serviço de terceiros, bolsa, pagamento pessoal, tá a lista toda lá, está no edital. Ele tem itens de orçamento, assim como os do ano passado. Houve uma redefinição de o que vem a ser equipamento de médio e grande porte. Ficou médio e grande porte, agora ficou acima de R$500 mil. Ano passado os números eram maiores. Equipamento de pequeno porte, menos de R$500 mil, desde que imprescindível para a operacionalização dos equipamentos de grande porte. Não existe pequeno porte por si. Continua sendo permitido pequenas adaptações e instalações para adaptar o uso e as condições de instalação desses equipamentos. O teto dessas pequenas instalações, o número não é meu, tá, gente? É 359.436,08, tá bom? E para isso tem um projeto resumido, num formato específico que está lá, dá um trabalhozinho fazer isso, mas apareceram 2 novidades esse ano. Eles também listaram lá um objeto que chama equipamentos de suporte à pesquisa. Eles definiram, não falaram nada, equipamentos especializados utilizados para coletar dados, realizar experimentos e análises. E eles também colocaram sistemas compostos, formados por um conjunto de equipamentos de pequeno porte, cujo valor e funcionalidade do sistema equivale de um equipamento de médio ou grande porte. Então, essas 2 categorias aqui são novas, não existiam ano passado. E isso aqui abriu também oportunidades. A gente já tive na PRPQ a oportunidade de ver projetos que as pessoas queriam comprar muitas coisas, sei lá, fazer um cluster de computador. Isso não era uma máquina de grande porte, porque cada computador custa, sei lá, R$30 mil. Mas se o cara juntar agora vários clusters desses para dizer que é isso que é necessário para fazer pesquisa, ele entra, por exemplo, como sistema composto. Então, isso passou a valer. Até o ano passado não valia. O pessoal lá da Efeto já teve um ano que tentou aqui comprar um monte de pequenos equipamentos lá para fazer o monitoramento lá dos esportes de alto desempenho. Eles não conseguiam, porque eram sempre pequenos equipamentos. A soma desses agora, aparentemente, poderia ser contemplada por essas 2 oportunidades que apareçam aqui. Então, por favor, fiquem atentos a essas oportunidades, porque pode ser que vocês percebam dessas 2 oportunidades formas de trabalhar os projetos. E também apareceu, esse ano, diferente do ano passado, que eles chamaram de itens de orçamento de obras complexas. Tem uma definição lá de obras e instalações complexas. São obras de grande porte, e para ela é necessário projeto básico já, e aí tem uma documentação da pesada. Vocês se lembram que, em algum momento no ano passado, eu chamei uma live aqui para vocês, onde que eu falei, quem tiver obra, se prepare ao longo do ano, porque se tiver edital com obra, não dá tempo de fazer todo o trâmite em 4 meses. Para essas obras complexas, vocês têm que ficar atentos lá ao anexo 2 da chamada, a documentação relativa a projetos com obras apoiadas pela FINEP, tem uma documentação enorme que ela exige, e a UFMG passou uma resolução em 2023 sobre como tratar obras complexas aqui dentro. Todas essas resoluções, chamadas resoluções e documentos, devem ser observados para quem quiser obra complexa, ok? Obra complexa é qualquer coisa acima de R$360 mil, mais ou menos. Então, assim, se é uma nova construção projetada para abrigar os centros ou laboratórios multiusuários, ela pode ser pleiteada. Se é uma reforma, ou recuperação, ou revitalização da infraestrutura, que o valor só passa disso, ele já pode ser pleiteado. Mas aqui a documentação é relativamente pesada. Resolução 723 da FMG é a primeira e mais simples, vocês devem observar. O anexo 2 da chamada, que fala lá um checklist de tudo que tem que ser feito, e ainda a página da FINEP com relação a toda a documentação que tem que ser enviada para que essas obras complexas venham a ser aprovadas, ok? Valores das propostas dos centros temáticos. O valor mínimo é 5 milhões, o máximo é 15 milhões, mas tem duas restrições. Despesas de capital não podem superar 50% do valor pedido. E obras não podem superar 30% do valor pedido, obras complexas. Então, essas aqui são valor mínimo e máximo, essas 2 restrições. Tudo isso deve ser observado para compor os itens de edital, ok?
Finalmente, o cronograma que a gente tem para vocês aqui, a gente está conversando sobre isso hoje, o Google Form vai estar disponível para todo mundo lançar. O Google Form é a captura de informações da universidade para que a gente faça a seleção dos projetos internamente. A gente não só faça a seleção, mas para que a gente consiga organizar a logística disso aqui, essa administração da forma de mandar esses projetos. Então, tem informações lá que são úteis também para a gente, para a administração. Dia 10 de fevereiro, a gente fecha esse formulário. Então, tem mais ou menos uns 20 dias para as pessoas terminarem de bolar os seus projetos e dizerem para a gente o que elas estão pensando. De 11 a 13, ainda não tem uma data específica, aí eu pediria para os grupos que estão pleiteando que deixassem representantes aqui, porque eles serão convidados a vir à PRPQ e à PRPG numa reunião conjunta para apresentar os projetos e discutir, fazer uma defesa dos seus projetos. Lá, esse é um momento que tem se mostrado virtuoso, porque dali aparecem ideias de fusão, fica claro que algum projeto não está muito bem adequado, o momento passou a ser bem interessante para uma troca de informação entre os candidatos, ele é também enriquecedor. Até, então, do dia 13 até o dia 28, é o tempo que as câmaras e a burocracia interna lá das duas diretorias, das duas pró-reitorias, vai gastar para fazer as análises, e a gente espera que liberar o resultado antes do dia 28, do final do mês, nas férias ali, para que na volta às aulas e na volta às atividades, entre 1º e 31 de março, as pessoas preencham lá, os grupos selecionados preencham o FAP da FINEP. É um formulário relativamente, eu não acho ele particularmente complicado, mas dá um certo trabalho preencher. Então, aqui a gente vai assessorar todos os grupos no preenchimento disso. A gente, entre os grupos escolhidos, a gente vai montar um zap, vamos trocar informação, fica todo mundo colaborativo para a gente não cometer erros, para não deixar ninguém para trás, para que todos os projetos e propostas da FMG, ao chegar na FINEP, estejam lá com a documentação em dia e com nenhum item que fique sujeito ao questionamento lá dos técnicos que barram projetos. A gente tem passado projetos sem problema, mas é porque, em algum momento, aí vocês vão ver os projetos que foram escolhidos, a gente passa a trabalhar de forma colaborativa. Aí a submissão desse projeto, eu estou pedindo para vocês, falando que o deadline é dia 2, porque existe um trâmite interno que a gente tem que ajudar todas as ICTs a submeter. Então, eu estou pedindo um tempinho aqui para a gente não se enrolar e ficar com o projeto para trás aí nos 45 do segundo tempo. Um mês para fazer o preenchimento do FAP é o suficiente. Para construir a proposta competitiva, a nossa experiência aqui diz que é o suficiente. E aí, então, isso aqui vocês vão receber por e-mail, mas eu já estou deixando registrado, o form das chamadas de centros temáticos está aqui nesse endereço, eu vou mostrar para vocês, e dúvidas podem, a partir de agora, sempre ser enviados para o e-mail lá da PRPQ, finep.prpq.fmg@gmail.com. Eu vou abrir um form aqui rapidamente, só para vocês verem a cara do form, como ele ficou aqui para a gente, para vocês, o form dos centros temáticos. Eu vou aqui, visualização, ele tem lá, ele capta informação sobre dados da infraestrutura, nome do centro temático a ser criado ou beneficiado, as unidades acadêmicas envolvidas, endereços de homepage, caso ele tenha, informação sobre coordenadores da proposta. Então, a gente quer saber quem que é o coordenador, de onde ele é, qual departamento, bolsa de produtividade, informações sobre o subcoordenador da proposta, porque a gente entende que nenhuma proposta é feita por uma pessoa só, então, de cara, a gente já passa a ter 2 para poder interagir. Detalhes da proposta, a gente tirou alguns itens lá do próprio edital, título, área tem que ser selecionada, cada proposta tem que caber em uma área, somente uma área, não tem propostas com mais de uma área, tem que escolher a área. Quero saber, a gente pergunta se já concorreu no ano passado, aí tem lá resumo, aderência da proposta dos objetivos, é sempre conjunto pequeno de caracteres para vocês pensarem e para dar subsídio para as escolhas internas das pró-reitorias. Quem são a equipe, máximo 10 pessoas, porque o form só limita a 10 pessoas, não adianta colocar uma equipe por 50 nomes lá, porque o formulário da FINEP não permite, só permite 10, então nossas equipes aqui, a gente sabe que tem espaço para descrever sobre os outros, mas nominalmente são citados 10 membros de cada equipe de projeto, no FAP, pelo menos foi esse ano passado, resultados e impactos esperados do projeto, sempre uma frase rápida, 1000 caracteres, isso aqui quase tudo é usado dentro do FAP, tá, gente? Isso aqui é tirado do jeito que está colocado no edital.
adequação da infraestrutura existente da proposta para o desenvolvimento do centro temático, é o compromisso que já tenha que ter uma infraestrutura, adequação da metodologia de desenvolvimento do projeto, parcerias estratégicas estabelecidas com outros ICTs e empresas, já que se fala em pesquisa aplicada, essas parcerias são importantes, e aí entra nos itens de orçamento e capital. A itens de orçamento e capital, a gente fala lá, pede uma lista breve dos itens que estão sendo solicitados, porque para a gente ver se está tendo muitas pessoas pedindo as mesmas coisas, isso é importante na seleção dos processos internos, informar o total de itens de capital, os valores de dólar e euro do dia da chamada, já coloquei aqui, porque isso limita as compras, né? O valor do dólar é aquele do dia da abertura do edital, já estão aqui os valores, total de despesas correntes, e a turma que precisar de obra complexa tem que dar mais informação para a gente. Quem tiver obra complexa tem que dizer a natureza dela, e aí tem que dizer se seguiu a resolução interna do FMG. Nesse caso, tem que fazer uns documentos conforme submeter os documentos que comprovam, que geram evidência de que o projeto circulou internamente no FMG, tá? E para obra complexa, então, esse projeto executivo ele tem que ser captado, então a gente está pedindo para subir o projeto que gera essa evidência, e finalmente um arquivo PowerPoint, que no máximo 12 slides, que vocês vão mandar para a gente para essa conversa aqui na própria PRPQ. Vou mostrar o modelo desse arquivo, é básico, é só onde também o modelo que vocês fazem para apresentação, título, quem é equipe, PRPGs envolvidas, a descrição, como tem feito ali, o resumo, objetivo da proposta, despesa de capital, informar o que foi feito, obras complexas, mas aqui a gente está pedindo para gerar, para a obra tem que ter fotografia, tá, gente? Então, isso aqui é o escopozinho, é um resuminho ali do FORM, que a gente tira algumas informações para essa discussão muito rápida que a gente faz. E o conjunto desses documentos, das respostas do FORM e dessa apresentação PowerPoint aqui, é o que é usado para discutir sobre quais os projetos serão encaminhados, e muito do que está aqui, os grupos já utilizam para conceber e escrever o seu projeto lá no FINEP. As coisas não são idênticas, não, mas elas são muito correlacionadas. Ok? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês de centros temáticos, e aí eu vou fazer uma pequena pausa, se vocês não permitirem, vou fazer aqui, e vou abrir para perguntas e conversas de centros temáticos, antes de passar para o ProInfra. Então, Wagner, por favor. Nós temos um temático que foi aprovado no ano passado, com recursos que acabaram de chegar, né? Você apresentou, aí foi apresentado que este edital não é para criar centro temático, mas para... A palavra é consolidar? Qual que é o... Não, é porque no edital do ano passado, a palavra criar estava explícita. Esse ano está fortalecer. A criação será no mérito, ao termo que eles nos deram foi, Entendi. Nada impede de ser criado, mas a criação vai ser avaliada no mérito do projeto. Pois é, então a pergunta que eu faço, não sei se ela tem resposta, né, é se um projeto que acabou de ser aprovado e que recurso chegou agora, se é cabível ele competir aqui com um mote de fortalecimento. Não, eu não sei responder isso. Assim, eu acho. Lembra que o meu papel aqui é dizer quais são as regras. Eu não julgo e eu não avalio, eu não sou membro da Câmara. Não sei te dizer. Assim, não sei qual será a percepção das câmaras antes de ver os outros projetos. Ok. Não existe nenhum impedimento. Sim. Mas, tá bom? Ok, obrigado. Renato? Tá fechado o microfone. Você está mutado, Renato. Desculpa, estava elogiando a apresentação super clara e tudo mais. A Renata aqui, Santana do CB. É uma coisa muito idiota. Eu ia só te sugerir para você colocar o link do Google Forms aqui na conversa, para a gente ter acesso. Claro. Porque aí você só projetou e a gente não conseguiu pegar. Só para a gente já ter acesso ao Google Forms, para a gente dar uma olhada nos documentos que a gente tem que preparar, por favor. Isso não é... Coloca o e-mail também, tá? Por favor. Isso. Coloco, claro, gente. Isso não é idiota, não. Eu já tinha que ter feito isso aqui, desculpa. É porque aí você coloca na conversa e a gente já tem acesso aqui. Claro, nada idiota. Eu que já devia ter feito. Obrigado. Ok, já coloquei aqui. A próxima pergunta é a Luciana. Aqui, ó.
Já coloquei aqui, estão lá o link, tá bom? O link do Google Form, o deadline e o e-mail para as dúvidas, ok? Mais alguma pergunta, gente? Sobre temáticos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não, se eu tiver, eu vou perguntar depois, que eu quero entender qual que é a diferença do outro. Ah, Já que tá o ok, primeiro não é criar. tá ok, Luciana. Não, Luciana, veja bem, deixa eu repetir. Eu tive que fazer essa pergunta para a FINEP, e eu vou abrir, o termo que a FINEP me deu, a resposta que a FINEP me deu, porque essa foi uma das provocações lá da FINEP, é normal essa troca de figurinha com a FINEP, tá, Luciano? Então, vou colocar aqui FINEP, quando a gente perguntou, FINEP, quando a gente perguntou a FINEP, eles me responderam assim, deixa eu ler a resposta tal como ela foi dada. Eles disseram assim, Luciana, a pergunta foi: grupos de pesquisa consolidados nas áreas apresentadas no edital poderiam propor a criação de novos centros, assim como feito na chamada 2023? Porque lá tinha criar. E eles me responderam assim, tem mais perguntas. Essa eles responderam aqui: não há impedimento objetivo, mas a questão será avaliada no mérito da proposta. Destacamos, no entanto, o critério 4, a adequação da infraestrutura já existente e proposta para o desenvolvimento do projeto, pois essa chamada pressupõe que já exista capacidade instalada em termos de infraestrutura de pesquisa para a respectiva área temática escolhida. Dessa forma, este item avaliará a adequação da infraestrutura e a lógica da aplicação solicitada. Foi desse jeito que eles responderam. Entendido? Entendi. Então assim, porque não é para tirar do zero. A criação aqui é para organizar. Do tipo, sei lá, não tem uma área temática verde, mas tem várias pessoas verdes na universidade aí. Aí você vai juntar essas muitas verdes e vai falar, olha, isso aqui agora vai ter um corpo diferente. Essa aqui é a ideia. Mas você não pode falar, vou fazer, não tem nada verde na universidade, eu seria o primeiro. Isso eu acho que é o que eles estão tentando evitar. Não, a minha pergunta era mais no sentido assim, a gente tem um grupo de pessoas que trabalham em torno de um tema, só que esse grupo trabalha, não existe ainda uma entidade descrita, centro temático fulano, entendeu? Sim, não, isso pode ser criado, agora você Mas não vai falar. Mas existe a infraestrutura desses laboratórios que trabalham juntos e que, para se complementar e formar realmente um centro temático para trabalhar em torno do tema, precisaria de um a mais. Então entendeu? Isso eu acho que vale. E isso consideraria como tem essa infraestrutura básica, mas nós vamos criar agora, vamos dizer assim, instituir isso como um centro temático, entendeu? Isso, e eu acredito que no sentido de dar robustez ao projeto, instituir e buscar recursos para dar a robustez que falta para essa proposta, certo? Ok. Então, isso está contemplado lá, isso eles falaram, pode, não está proibido, então, o que não está proibido a gente pode fazer, ok? Então, Adriana Balém, quer fazer mais uma pergunta? Oi, Carlos. Uma dúvida aqui. O que está me pegando aqui, Adriana, eu sou coordenadora do Biotério Central da UFMG. Então, eu estou sempre pensando no biotério. O que me restringe aqui no edital é o tal do apoio a projetos de pesquisa específico. Então, assim, eu pensei num centro temático de biomodelos, porque a gente tem uma infraestrutura muito grande, que dá multiusuária, que dá suporte a vários projetos de pesquisa. Isso aí se encaixaria de alguma forma, porque não existe um projeto específico de pesquisa. Eu queria entender se a gente cria a tal da rede, né, de biotérios da UFMG, poderia se encaixar em um centro temático de biomodelos, por exemplo. Adriana, eu entendo que aí cabe como é que vocês vão costurar isso. Ano passado, a gente teve uma experiência parecida com a microscopia. O pessoal da microscopia é um centro nacional multiusuário, que recebe vários dos nossos pesquisadores lá,
E aí eles não podiam ser proponentes de um centro temático. Mas, em torno deles, foi nucleado a noção de centro temático em transformação energética, no qual o centro foi contemplado com parte dos equipamentos, que já existia, para viabilizar o restante, parte do trabalho que estava sendo feito dentro da transformação energética. Então, eles criaram e fizeram um projeto de transformação energética, no qual o centro de microscopia foi um dos grandes pilares, pelo conjunto dos equipamentos lá instalados e pela expertise que ele já tinha no apoio que ele poderia dar. E eles fizeram algo do tipo, mas eles foram muito hábeis ao escrever um projeto desse jeito, entende? Então, não foi falado que era o centro de microscopia, foi escrito de um jeito que era muito inteligente, muito hábil, foi a nota mais alta de todos os projetos ano passado, mas eram 5, quase ninguém, total dos pontos possíveis. Escreveram um projeto muito, muito hábil em torno disso, no qual, sim, o centro de microscopia foi o que mais ganhou recursos lá, até onde me consta. Está certo, Wagner? Foi o que mais, foi o peso, o maior aporte de recursos foi para a microscopia. Mas o projeto não era... Deixa eu te complementar, porque isso auxilia a Adriana aí, né? O semicroscopia é amplo espectro, né? Do ponto de vista de um centro multiusuário, em microscopia e microanálise, né? O que foi feito foi que o pessoal de transformação energética mesmo, né, construiu aquela proposta, né, e o semicroscopia foi né, porque o projeto está rodando e acabou de chegar o recurso, parte importante nesse desenvolvimento, né? E nós ganhamos aí metade do recurso vem para cá para comprar um microscópio. Obrigada, Wagner. Depois eu vou querer umas aulinhas particulares aí. Renato, por favor. Não, é só para complementar isso que a Adriana acabou de perguntar. Na verdade, a gente fez a mesma coisa com o Laboratório de Biossegurança nível 3, que também conseguiu um recurso da FINEP em relação à infraestrutura no passado. O que a gente fez foi exatamente isso, Adriana. Na verdade, os usuários que tinham seus projetos específicos, a gente acabou compondo um projeto que, na verdade, mostrava a aplicação daquela área nos seus projetos específicos. Só tem que saber construir como uma unidade, né? Tem que ter assim, um objetivo central, alguma coisa para também não ficar muito diverso. Mas o que a gente utilizou foram os projetos desenvolvidos pelos usuários para justificar o apoio à infraestrutura daquele laboratório multiusuário. Legal, obrigada, Renato. Mais alguma dúvida, gente? Então, se tiver, a gente retoma. Eu vou passar para o outro edital, que é o edital, vou pedir permissão para vocês de novo, para apresentar minha tela. Vou passar para o segundo edital, que é o ProInfra, expansão. Vocês estão todos vendo a minha tela? Todos vendo a minha tela? Muito obrigado. Sim. Então, de novo, chamada pública, MCTI, FINEP, FNDCT, ProInfra 2024, expansão. Sempre PRPQ e PRPG. Está lá, tem uma página dedicada para esse projeto, para esse edital. Eu vou abrir ela daqui a pouco, só para não desviar aqui da apresentação. Que tem tudo que está acontecendo. Tem uma página de acolhimento, onde que eles vão colocar os documentos normativos, os editais e toda e qualquer mudança. Todos nós temos que ficar atentos. Eu fico, a PRPQ fica atenta, mudanças dessas páginas costumam ser mudanças do edital. Aí eles escrevem lá re-ratificação. Ano passado, esse aqui teve 4 ou 5. Então, assim, como a coisa ainda está no início, ela só teve uma re-ratificação, a primeira já teve. E não era importante para a gente, não, ela impactava órgãos do MCTI. Mas, assim, tem uma dinâmica aqui nesses editais. Então, vamos lá. O que é essa chamada? Qual é o objetivo dessa chamada? É selecionar propostas para apoio financeiro à execução de projetos institucionais de expansão e desenvolvimento de infraestrutura de pesquisa nas seguintes linhas temáticas: aquisição de equipamentos, execução de obra complexa, confecção de projeto básico ou executivo de obras complexas. Aqui não então, é um projeto de pesquisa, mas ele é muito baseado na visão da universidade de desenvolvimento futuro. Não tem compromisso com pesquisa aplicada, tem outros compromissos. Tem compromisso com ser multiusuário,
tem um compromisso que está alinhado com o plano de desenvolvimento institucional, mas difere um pouco do centro temático naquilo que é o jeitão como as coisas são escritas lá. Nesse daqui, muda, aí ele põe limitações. A proposta institucional pode contemplar até 4 subprojetos. Não tem que ser 4, tem que ter no mínimo 1 e no máximo 4. Cada subprojeto tem que ter o valor mínimo de 1 milhão, não tem valor máximo. E a proposta pode ter o valor máximo esse ano no FMG de 25 milhões. Então, aqui o FMG pode escolher mandar 1, 2, 3 ou 4. Tá? Ela pode escolher, tem mais flexibilidade aqui, a depender do que aparece como proposta alinhada com os itens, com os objetivos da chamada. Então, esses números que eu vou deixar aqui para vocês, 3,2 e 4,5, são os itens do edital que me proíbem, que falam que eu só posso mandar 1 por instituição, que quem manda é a PRPQ, e que só pode ter no máximo 4 subprojetos. Ok. E o que eles podem pagar lá? Aquisição de equipamentos. É a mesma lista do temático, completa, cheia, equipamento de grande porte, equipamento de pequeno porte imprescindível para a operacionalização dos de grande porte. Grande porte é mais de R$500 mil. Pequenas adaptações e instalações, aí tem o anexo 2 lá da chamada, para pequenas adaptações. Equipamento, suporte à pesquisa e sistemas compostos. Isso é no item aquisição de equipamentos. O que eles chamam lá de linha temática, aquisição de equipamento. Tudo isso aqui está contemplado lá. Inclusive pequenas reformas, ao valor de mais ou menos teto de R$360 mil. Na linha temática, execução de obra complexa, permite, então, obra de grande porte, sendo necessário projeto básico. E pode ser nova construção ou reforma. E aí entra a história da documentação. Para essa chamada, os documentos necessários estão descritos no anexo 3. A documentação relativa com obras apoiadas pela FINEP tem um edital, da FINEP, tem um lugar específico para buscar a relação, e tem resolução 723 da FMG que tem que ser respeitado. Mas esse aqui é igual ao do edital temático, as dificuldades são as mesmas, só mudou o lugar que eles escreveram, um era no anexo 2, no anexo 3, mas aqui tem uma papelada, documentação incrível para mandar. Dá muito trabalho ter certeza que uma obra está apta a concorrer ao pedido de obra. Não é trivial montar essa documentação, aviso para vocês. Quem já fez esse aqui, já tem grupos da universidade, já fizeram isso outras vezes, os grupos estão tentando fazer pela primeira vez, assim, é muito difícil. E tem um problema, se a gente mandar com a documentação errada para a FINEP, a gente barra numa parte que sequer vai o mérito. Tem um técnico que fala, não passa, e não deixa mesmo, porque tem documentação, tem até licenciamento ambiental, eu lembro, já teve momentos. Então, assim, tem um monte de coisa aqui que tem que ter. Se não tiver, não tá aprovado lá pelo projeto básico, não está pronto. Eles entendem isso. E eles estão pagando, como outra linha temática, itens, confecção de projeto básico ou executivo de obras complexas. E eles falam que para pedir o dinheiro para a confecção de projeto básico, você também tem que respeitar algumas regras, né? Uma das principais é ter certeza que a universidade apoiou a eventual construção dessa obra complexa dentro dos seus órgãos específicos, né? E aí, deixa eu falar então para vocês de valores. Valor mínimo de subproposta, como eu falei, 1 milhão, não pode ter menos de 1 milhão. Obra complexa tem que ser acima de R$360 mil. Não tem teto, pode ser acima de 360 mil até 25 milhões, que é o teto da UFMG. Então, a obra pode estar no valor inteiro do projeto. Projeto executivo vai de 100 mil a 3 milhões, mas ele não pode exceder 10% do valor total da obra apresentada no projeto preliminar. Ou seja, o projeto executivo de 100 mil, o de 3 milhões, ficou engraçado, porque só pagam 25 milhões, a conta deles não fecha. Quem pedir 3 milhões tem um problema. É porque tem universidades que podem pedir 30 milhões, a UFMG não pode. Nós temos menos de 3 mil doutores e o teto do valor de cada universidade nesse projeto é ligado ao número de doutores. A UFMG está abaixo de 3 mil doutores e nós estamos limitados a 25 milhões. Então, de fato, o nosso projeto executivo está limitado a 2,5 milhões. Então, é isso aqui que tem lá. Valor mínimo, obra complexa, acima de 360 mil até 25 milhões, que é o nosso teto. Projeto executivo pode ser de 100 mil até 2,5 milhões,
que é o nosso teto, caso a obra pretendida com o projeto executivo custe 25 milhões. Ok? Cronograma. Estão lançando o Google Form hoje. Aí, para esse aqui tem um prazo maior, porque a entrega dele é no final de abril. Ele é um projeto mais longo, tem mais tempo para escrever. Então, a gente vai fechar o formulário dia 16. Na semana do dia 17 ou 19, a gente ainda não tem dia, mas chamaremos os interessados para aquela conversa na PRPQ e na PRPG de apresentação. Até o dia 28, o prazo não mudou aqui, as câmaras se pronunciam, se manifestam sobre os projetos, serão encaminhados, e as equipes terão entre o dia 1º de março e o 14 de abril para elaborar os seus projetos lá dentro do próprio sistema da FINEP. E no dia 15, a gente fecha isso e submete o projeto, e a submissão, nesse caso aqui, é feita pela PRPQ de todos os subprojetos escolhidos. Anotei aqui, estou mostrando aqui, porque vai ficar um vídeo, mas vou colocar aqui no chat para vocês, o form da chamada, que eu vou mostrar rapidamente, e dúvidas é sempre o mesmo e-mail, finep.prpq.fmg@gmail.com. E vou mostrar rapidamente o form para vocês verem a cara dele. Esse form aqui dá um pouquinho mais de trabalho do que o anterior. Vai contra, eu tenho uma filosofia de que todos têm que ver tudo que vai ser pedido, sabe? Mas esse aqui, por conta dessas linhas temáticas diferentes, a gente não consegue. Então, vai ter lá no form, tem os dados da infraestrutura, aqui é centro temático, desculpa, é a Proinfra. Centros temáticos, tem que achar aqui o Proinfra. Expansão, está aqui, desculpa, esse aqui, ok? Tem lá dados das infraestruturas que serão beneficiadas, porque para compra, esse aqui sempre tem que ser baseado numa infraestrutura institucional de pesquisa. Esse tem que ter um alinhamento institucional. Aí a gente volta, tem a documentação da PRPQ que classifica as infraestruturas de pesquisa da FMG, então elas têm que aparecer formalmente aqui nesses projetos. As unidades acadêmicas onde estão ou serão realizadas obras, onde estão as infraestruturas e onde eventualmente serão realizadas obras, pode ser mais de uma. Informação de novo do coordenador, isso aqui é só para organizar a chamada, tá, gente? Para a gente saber quem está pedindo, de onde que vem, qual que é o suporte para a demanda. Aí, informação sobre o coordenador, onde que ele está, a bolsa de produtividade, do subcoordenador, mesmo argumento, ninguém trabalha sozinho, né, mesmo nessas elaborações de projetos aqui. Detalhe da proposta, título, resumo, área do conhecimento, e aqui é obrigado a gente chegar até o item 2. Aqui, cada projeto não tem que se diferir em subnível 2. Eu não posso mandar projetos com o mesmo subnível. Existe uma restrição lá. Dos 4, eu não posso mandar 2 do mesmo subnível da árvore de conhecimento CNPq. Posso mandar da mesma grande área, mas não do mesmo subnível. Por isso que a gente tem que colher essa informação. Informação sobre o escopo e mérito do projeto, abrangência da proposta, sobre a equipe, sempre 10 pesquisadores, que é o que o FAP também pede, os 10 mais relevantes, que estão dando suporte e construindo a proposta. Informação sobre o uso compartilhado da existência da infraestrutura, então, esses projetos são baseados em infraestrutura, então, a demanda, a necessidade de ter que essas infraestruturas sejam compartilhadas está explícita lá nos editais, em vários momentos, então não dá, isso aqui não é para pagar laboratórios e infraestruturas que vão ficar para um grupo restrito. Resultados e impactos esperados, só para a gente ter uma ideia, vocês já pensarem também, isso tudo aqui, para quem for aprovado, usado, útil para a elaboração lá do FAP, essas informações que não são perdidas, não, essa reflexão aqui serve lá para o FAP também, lá com mais caracteres até, né? Total solicitado na proposta, a gente já tem que saber, só para a gente ter uma ideia, mas aqui já tem os valores de dólar, eu tenho que discriminar entre equipamento, execução de obra complexa, elaboração de projeto básico, porque os documentos e a forma de dizer cada um desses aqui varia. Então, preciso primeiro captar uma ideia de quanto é que é a demanda da universidade, e depois eu tenho que separar essa demanda por cada uma das áreas. Aí, como aqui não fica muito bom, porque eu tenho que preencher para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar no formulário propriamente dito, antes de estar o formulário, antes de ter feito essa, cadê ele? Isso aqui. Antes, não na parte de visualização, mas na parte de construção, essa que a gente trabalha nela. Deixa eu mostrar aqui o que aparece quando as pessoas escolhem as áreas. Quem escolhe equipamento tem que dizer lá onde que o equipamento vai ficar,
qual laboratório vai receber esse equipamento, contato da infraestrutura, onde é que o equipamento vai estar. E os equipamentos envolvem aqueles 5 itens digital. Equipamento de grande porte, médio e grande porte, pequeno porte, equipamento de suporte à pesquisa, sistemas compostos, pequenas adaptações e instalações. Então, isso aqui tudo entra no aquisição de linha temática, aquisição de grandes equipamentos, ok? A gente só pede às pessoas para discriminar o que está sendo feito e colocar um PDF com as proformas. Por que a gente pede isso? Porque, normalmente, tem data de validade das proformas. E aqui eu já estou cutucando as pessoas que estão submetendo para manda as proformas atualizadas, e já vê isso. Porque se vai proforma fora do prazo, ela é desclassificada, e na FINEP não existe a possibilidade de incluir novos documentos. Então, assim, se você quer comprar um equipamento grande, você já tem que ter ideia de quanto é que ele custa. Basicamente, é isso aqui que a gente está falando. As pessoas já têm que saber colocar um número aqui próximo da realidade. Execução de obra complexa. É necessário indicar a unidade onde é que ele será construído, porque a norma da UFMG diz que só aprova obra, as obras têm que ter uma aprovação da congregação da unidade. É meio complexo esse negócio de obra na universidade. Então, tem que saber onde é que a obra vai ficar. Indicar a natureza da obra, se é nova construção ou se é uma reforma, e aí, se já passou, se esse projeto já circulou pelos órgãos específicos da UFMG, que tratam de obra, é o que se trata a Resolução 7 de 2023, e aqui descrever o que você vai ser construído, citamente, um prédio, 4 andares, tantos milhões de reais, coisas do tipo, para a gente ter uma ideia do tamanho da obra. E necessário lá para um arquivo PDF, como no outro caso também, com anteprojeto para captação de recursos externos ao UFMG, porque a gente já tem que ter certeza que ou o projeto básico ou o projeto executivo, que o grupo já trabalhou, tem que gerar evidência que ele não está chegando aqui, caindo do céu aqui nos editais, porque não dá tempo. Então, essa aqui é uma pergunta sobre, já fez seu para-casa para fazer obra? Se você já fez seu para-casa, beleza. Se não, é difícil, porque não dá para começar agora, tá bom? E, finalmente, para quem quer fazer o projeto executivo, então, tem que falar onde é que seria a obra desse projeto executivo e tem que dizer qual item de orçamento está sendo pago aqui com esses valores de 100 mil a 3 milhões de reais. E, de novo, fazer um upload lá que mostra que foi cumprido a Resolução 7/2023 para a circulação dessa demanda. De novo, para não aparecer aqui, quero construir um prédio novo, sem falar com ninguém do nada, não tem como a gente levar a cabo um projeto dessa magnitude, uma ideia dessa nesse momento. E, finalmente, o upload lá do mesmo arquivo, um modelo PPT, com um conjunto de algumas dessas informações para as pessoas poderem aparecer na discussão lá no prazo, no dia que a gente colocou na PRPQ, para apresentação lá do formulário na PRPQ, ok? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês por hora, desse aqui. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Posso parar isso aqui e abrir para perguntas, caso vocês tenham perguntas agora sobre o PROINFRA. Wagner? Na sua lista de unidades da universidade, eu não vi o centro de microscopia. Para esse edital, que pela norma da UFMG, você não é unidade. A norma, você não tem congregação. Não, tem conselho diretor. Bicho, não aparece. Calma, isso pode ser que eu tenha interpretado errado. A resolução, essa 7 de 2023, vou entrar nela aqui para te mostrar. Vamos entrar nela lá. Vamos abrir essa resolução, a gente olha junto. Ela diz o seguinte, vou abrir aqui. Ela fala que tem que ter aprovação do órgão. Como é que é? Espera aí, deixa eu pegar ela aqui. Resolução 31 de agosto. Disciplina competente. Respectivo colegiado máximo. Respectivo colegiado máximo, que fala? Então, assim, eu entendo que comitê gestor e tudo seria um colegiado máximo, não? Não sei. Nem é comitê gestor, aqui é conselho diretor. Eu não sei dizer, é isso aqui, As unidades e órgãos com mais de 4.000 metros quadrados deverão, em seu colegiado máximo, assessorados pelo setor específico de planejamento da administração central,
elaborar, aprovar ou revisar, caso já possuam, seus planos diretores, contemplando diretrizes de desenvolvimento e planejamento físico. É o que está lá. Pois é, mas veja bem, está vendo o parágrafo único aí? Ó? Se você é um órgão complementar, você está ligado a alguma unidade. Mas se você é um órgão suplementar, você é um órgão, você tem um colegiado máximo, que é o conselho diretor. O conselho diretor não sou eu, não. O conselho diretor é aquele conjunto de pessoas indicadas pela PR, pela Câmara de Pesquisa e pela reitora. Professor, então, por isso que a gente está conversando. Eu não sei dizer. Vou consultar, porque o que limita a obra as demandas internas é essa daqui. Tá, mas, por exemplo, mesmo que se eu não apresentar a obra, se o Centro de Microscopia não apresentar a obra, não tem esse problema, porque a gente não vê como apresentar a obra agora, porque nós não fizemos esses estudos básicos aí. O biotério, por exemplo, está igual a gente, né? Que a moça chama aqui? Adriana Balenha. Oi, Adriana Balenha, estou aqui tentando, porque na hora que você apresentou a chamada, eu falei, essa é a cara do Biotério Central. E também... E a gente é uma IPQ. Exatamente, é uma IPQ. Agora, eu me perdi nesse, eu estou aqui lendo a resolução, porque eu fiquei assustada com isso daí, ó. Assim, são órgãos que têm colegiado máximo. Agora, e se o órgão não tem 4.000 metros quadrados? Gente, então, essa bendita resolução nunca foi testada. Essa resolução foi aprovada dia 31 de agosto de 2023 e é a primeira vez que a gente lida com ela. Eu acho que ela é passível de ser contestada, só temos que correr. É o que tem como governança no momento, é o que eu tive que explicar para vocês. Eu não faço, eu só organizo a coisa, eu não faço as regras. Então, assim, alguém aprovou esse trem aqui lá em 31 de agosto de 2023 e esse trem ficou dormindo aí, porque não tinha obra. Agora tem. Porque o artigo 3º fala que as unidades e os órgãos com mais de 4.000 metros quadrados deverão, em seu colegiado máximo, assessorados pelo setor, tarará, elaborar e aprovar ou revisar. Mas e se não tiver 4.000? Quanto tem o Centro de Microscopia? O Biotério Central tem 2.100 metros quadrados. Aqui tem 1.000 um pouco acima de 1.000. Eu não olho a área do lote aqui, né? Eu olho a parte construída, né? Então, é uns 1.500 metros quadrados. Então, a gente está livre, ó, porque a gente não tem 4.000 metros quadrados. Pessoas que têm mais de 4.000 e tem que apresentar para o colegiado máximo. Gente, assim, é isso. Você entende? Alguém escreveu isso lá. Vocês me desculpem. Eu acho que é só ficar atento. Eu acho que dá tempo ainda de conversar. Eu não sei como contornar isso aqui, mas vamos dar um jeito de contornar para fazer os pleitos aí de vocês, ok? Então, acabou de sair o edital, vence hoje, né? O prazo daquele edital da PRA. Vai ser prorrogado. O 2 de 2024 foi prorrogado? Vai ser. A Eliane falou que será prorrogado até fevereiro. Mas já mandei ontem. E aí, o que eu mandei? Eu mandei a aprovação pelo comitê gestor, porque o Biotério não tem congregação. Aqui também não, aqui tem conselho diretor. Né? Hoje tem duas perguntas, o Roberto e o Renato. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Gente, um dos vocês dois aí, por favor. Eu estava sem ver a tela. Roberto. Posso falar, então? Fique à vontade, Roberto. Eu tenho duas perguntas, eu até anotei aqui. Porque quando eu li o edital da FINEP, eu não vi essa palavra ou essa expressão sistemas compostos. Então, aí tem a minha segunda pergunta. Eu fiquei preocupado, por exemplo, um laboratório multiusuário como o LCP Nano gostaria, né, de comprar, por exemplo, adquirir um equipamento específico que é adicionado ao equipamento pré-existente. Exemplo, um quadrupolo de massa, uma estação de anido de amostra, por exemplo, uma câmara de vácuo pré-existente. Isso é possível ou não? É só equipamento novo, equipamento standalone, ou seja, que teria que ter... Essa dúvida me apareceu quando eu li o
o edital? Roberto, historicamente, o que o pessoal pede é um equipamento e não acessórios para equipamento. Se o acessório passa dos R$500 mil lá, cara, eu acho que é tudo justificável. Eu não me lembro desse meu tempo aqui na PRPQ de ver alguém pedindo um acessório muito caro, sabe? Mas, assim, eu acho... Eu posso perguntar à FINEP antes, para dar uma certeza para você, se seria impedido lá, mas essa é uma pergunta nova, é uma possibilidade que eu nunca vislumbrei antes, então eu não saberia responder, tá? Do ponto de vista de valor, o que eles falam você viu lá no edital, eles mas tem definem... equipamento de pequeno porte também, abaixo. Desculpa, pessoal, no edital está claro quais são os equipamentos que, teoricamente, podem ser. Tem novos, tem manutenção e tem, assim, alguns equipamentos que participam de uma cadeia de análise. Então, está escrito lá no edital. Uma cadeia pode, então? Pode. Suporte à pesquisa, pequenas adaptações, caso... Ai, cara, eu posso ter passado aquisição de equipamentos, não atendimento, poderão ser solicitados, solicitação de equipamentos, deve ser. Ok, Roberto, a sua pergunta é boa. O Renato, eu não... solicitação de complementação de valor de equipamentos financiados parcialmente em outros. É isso aqui que você interpretou? O 4.4.1.11? Isso. Então tá aqui, Roberto. O Renato viu lá. 4.4. O Renato, 2.11. É o item que ele achou, fez aqui. Eu vou projetar aqui para você ver. Só um minuto. Eu estou com ele aqui, mas... Espera aí, eu projeto aqui. 4.4. É o último, né? O Renato viu a oportunidade aqui, ó. Aqui, ó. Não, eu entendo que isso aí é a complementação de um valor que não foi... que faltou o dinheiro. Então, se você já teve um equipamento financiado, ele topa te dar mais uma grana para completar. Você teve um equipamento que está aí, ele coloca, olha, eu somo aí. Não, eu estou entendendo que isso aí é quando você tem dinheiro X e o equipamento custa X mais R$100 mil. Aí você precisaria de 100 mil. Aí, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que, por exemplo, você precisa de um quadrupóleo de massa que se encaixa, por exemplo, num sistema de ultra alto vácuo já existente. Você não precisa comprar tudo de novo. Posso consultar lá a FINEP. Acho que isso vale uma consulta, né? Vai. Ele está falando que não será permitido. Olha aí, não serão permitidos. Não, mas isso aí é complementação de dinheiro. É o que eu estou entendendo. Sendo possível a eliminação dos equipamentos se enquadra nesse caso. Desculpa, obrigado, Wagner. Então, Renato, é o contrário. Mas olha só, eu acabei de colocar, para a solicitação de sistemas formados por um conjunto de equipamentos de pequeno porte, cujo valor e funcionalidade do sistema equivalem de equipamento de médio ou grande porte, deverá ser apresentada anexa à proposta uma declaração justificando, talvez várias partições de equipamentos. Qual o item do edital, Renato? Eu coloquei aí no chat aí que eu acabei de ler. Não, você colocou o texto, você fala o item, só para ficar registrado aqui, para as pessoas verem onde é que a gente está disputando. Mas aí eu entendo diferente, eu entendo que é igual, por exemplo, no edital passado, o Biotério Central precisava de 5 módulos de troca, cada um custava 100 mil, mas o total era 500 mil, ele não correspondia, porque tinha que ser um equipamento de 500 mil. O que eu entendo nesse Renato, é que aqui, por exemplo, eu podia pedir um conjunto de equipamentos de pequeno porte que o montante atinge um valor de um de grande porte. Eu não entendi que é um acessório, não sei. Foi assim que também... gente, o termo acessório não aparece hora nenhuma no edital. Hora nenhuma. Eu acho acessórios... O valor, quando eles falam que vão pagar 500 mil reais por equipamento de grande, médio ou grande porte, ele fala, o valor pode contemplar acessórios, inclusive. Então, o equipamento pode ter um monte de parte. O que está sendo perguntado pode ter uma parte para um equipamento pré-existente? Eu não vi isso aqui no edital. Vou consultar e volto a conversar com vocês. Ok?
Muitas vezes essas partes são bem caras, viu? E 500 mil não é dinheiro mais, não, para alguns equipamentos da universidade. Enfim. Mas, de toda forma, esse projeto permite coisas abaixo de 500 mil. Ficou muito claro, né? Permite, desde que sejam para financiar equipamentos grandes. Mas você entende que um valor pequeno, esse ocupa um lote. Olha só, só lembrar para vocês a lógica. Se você põe demanda de um valor de equipamento de pequeno porte, abaixo de 500 mil, você ocupa um subprojeto da universidade. Não. Então, existe esse jogo, ok? Uhum. Renato? Oi, Renato, tudo bem? Oi, Carlos, boa tarde. Eu peço desculpas que a minha câmera não está funcionando aqui, mas primeiro eu quero parabenizá-lo pela apresentação, pela iniciativa. É um prazer revê-lo, assim como o Wagner, a Adriana e todos, apesar de que remotamente, viu? Preferia estar revendo-os pessoalmente. Saudades! Pois é, Adriana, quanto tempo. E eu posso dizer o seguinte, considerando o histórico da UFMG, ou talvez a pré-história da UFMG, né, Wagner? Eu acho que o Wagner e a Adriana podem ficar tranquilos, porque, especialmente se o pleito for para equipamentos, eu não vejo como a UFMG não acolheria propostas do Centro de Microscopia do Biotério. O Centro de Microscopia tem até a estatura de órgão suplementar, acredito que o Biotério ainda não tem essa condição, embora eu entenda que talvez até tenha envergadura para ser um órgão suplementar da UFMG. Então, eu acho que isso aí deve ser muito tranquilo. A pergunta que eu tenho, Carlos, nesse momento é muito mais uma curiosidade. No passado, a FINEP foi muito restritiva em relação ao custo de metro quadrado para financiamento de construções, o que gerou transtorno em todas as instituições de pesquisa do Brasil. Eu pergunto se há esse tipo de restrição atualmente ou não, tá? Porque isso não aparecia geralmente nos editais, mas aparecia no momento de avaliação interna pela FINEP. Obrigado. Então, oi, Renato, essa pergunta é ótima. Nos editais não fala nada. Eu tenho que vasculhar aqueles documentos lá necessários. Eu ainda não tive tempo de fazer isso de forma cuidadosa, para ver se existe naquelas tais normas que eles chamam lá. O documento que eu tenho que correr atrás tem um conjunto de normas de submissão de obras para a FINEP. De tudo que tem sido falado sobre obra para a gente até o ano passado, do ano passado para cá, nunca foi mencionado esse valor. Se ele igual você falou, escondido em algum lugar. E aí eu vou ter que, de novo, vou ter que adiar aqui um pouquinho para te responder. Porque, no momento, a pergunta é, não sei. Não sei responder. Não existe nenhuma menção formal nos editais, mas pode ser que esteja escondido lá nessa documentação normativa, para a qual a página que eu estou tentando entrar está com erro, desde anteontem. Muito obrigado, viu, Carlos? Um abraço para você e para todos. Renato, eu faço questão de informar isso aí para todo mundo, porque isso é muito crítico. O FMG, como você falou, nosso metro quadrado não é igual ao da UF Roraima. Eu acho que é importante que a universidade tenha ciência disso, Carlos, e eventualmente até faça uma interlocução com algum analista da FINEP, que seja feito aos projetos da FMG para obter essa informação, porque isso pode ser realmente complexo, né, na execução do projeto. Obrigado. Viu? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Tão complexo que eu nem entendi muito bem. Mas eu queria saber o seguinte, o projeto básico já é suficiente para a aplicação de obra nova? Não, o que a gente está pedindo aqui para vocês falarem o básico, porque quem já fez o básico já deve ter trabalhado outras dimensões. O básico não é o suficiente. Tem lá, eles pedem mais coisas, eles pedem um monte de licenças, liberações. Básico não é o suficiente, você tem que ter executivo também, isso é até onde me conste, tá? Eu não sei se tem que ter na submissão ou para a contratação do projeto, ok? Mas aí, Adriana, tem esse documento que está aqui, que eles mencionam aqui na chamada, que é vamos lá, esse aqui, ó, orientações para apresentação de projeto básico executivo para obras complexas. Está lá no edital, anexo 3 desse nosso edital. Vou mostrar para você aqui, ó, só um minuto. A turma da obra, fácil não, infelizmente. Ó, tá aqui, ó.
Planta baixa, planta situação e localização. Aqui é o projeto básico / executivo. Eu não entendo isso aqui, tá, Adriana? Eu não sei o que é isso, de coração, eu não sei. Porque aqui a gente precisa da PRA. E é para isso que existe aquela norma da universidade lá, porque a PRA já providencia isso aqui lá, com os engenheiros lá. Planta, situação e localização, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, declaração do responsável técnico da obra, declaração de posse da documentação do projeto. Orientação quanto às plantas, já tem as plantas, orientação quanto ao orçamento detalhado, orientação quanto ao cronograma físico e financeiro, orientação acerca da declaração do responsável técnico do projeto de posse. Esse não é trivial, ok? E esse aqui, a turma da universidade, por isso que foi instituída essa história, eu acho, no passado, de tentar obras terem um trâmite interno, porque quem já fez, já chega com isso aqui mais ou menos mastigado nesses editais. Projeto básico executivo, o que eu aprendi nesses tempos aqui, isso não é um gasto. Quem tem isso, isso é um investimento, tanto assim que ela paga agora. A FINEP paga um projeto para você ficar com ele guardado. Olha só que interessante. Eles consideram isso um ativo. Ter projetos nesse ponto é bom, porque quando sai um edital, você já está lá com tudo que precisa para fazer a obra do jeito certo. Acho que o Renato tem algo a dizer a respeito. Carlos, se me permite, eu posso... Por favor, Renato. Esclarecer um pouco para a Adriane, pelo fato de já ter atuado em várias comissões da FINEP, projeto básico, Adriana, é basicamente o projeto arquitetônico, sabe? Planta baixa, cortes, localização. O projeto executivo, ele tem várias outras camadas, por exemplo, inclui projeto hidráulico, elétrico, climatização e orçamento ao final disso tudo, entendeu? Então, esse conjunto de projetos tem um custo bastante elevado. Eu acho que é por isso que, ao longo do tempo, a FINEP se sensibilizou e hoje ela permite o financiamento do projeto executivo, né? Então, não sei se ficou claro para você, mas... Muito obrigado. É mais ou menos isso. Obrigado, Renato. Assim, obrigado. Assim, repara, tem essas reuniões, em parte, é para isso também, para troca de informação, para a gente construir projetos competitivos. Porque obra, a gente estava sem obra, Renato. Eu acho que a última deve ter sido 2017, 2018, a última chamada que teve para obra. Então, há 6, 7 anos sem permissão de obra. E aí tem até uma memória que foi perdida. Tem muita gente, a gente não sabe mais como fazer isso, sabe? Eu compreendo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Cacá, eu tentei acessar pelo link, não consegui. O temático eu consegui, o Proinfa eu não consegui. Você coloca para nós aí? Claro, só um minuto, por favor. Você está falando o form aqui. O link do Forms. Só um minuto. Eu coloco aqui agora o link centros temáticos, coloco de novo aqui sim. Só um minuto, por favor. Colocar o olhozinho aqui. Colocar aqui, copy. Estou colocando aqui para vocês. Veja lá se esse link aqui acessa, por favor. Coloquei lá. Esse foi, beleza. Acesso. Ok? Então, gente, essa live eu vou deixar, a gente vai mandar o conjunto, essa conversa nossa eu vou deixar disponível para quem tiver outras questões a fazer. Como eu falei para vocês, peço desculpas, tem itens que eu não entendo de verdade, que não deu tempo ainda de me informar. Essa parte de obra eu nunca tinha vivenciado na universidade, então não sei o que responder. Mas isso aqui é um pontapé inicial para começar a organizar. Então, por favor, encaminhe as dúvidas lá para a PRPQ, deixar de novo o e-mail aqui para vocês, o nosso e-mail lá, onde vocês encaminham para tirar dúvidas com a gente, é o finep.prpq.fmg@gmail.com. Essa live vai estar disponível para outros colegas, então vocês, por favor, passem a notícia que existe isso, para procurá-la no site da PRPQ. Eu vou mandar isso por e-mail também para todos os líderes de grupos de pesquisa e coordenadores de infraestruturas do FMG. Os prazos, eu acho, me pareceu que esse ano a gente está com prazos razoáveis, a não ser com as coisas de obra. E as coisas de obra, Adriana, Renato, Wagner, o que tiver problema aí com relação à resolução da universidade, vamos conversando,
porque meu papel é tentar ver lá como contornar isso. A gente voa a praia, ou seja, a gente pode ir junto à praia e perguntar o que se faz nas situações não que... Isso seria interessante, porque no meu caso aí, com a explicação do Renato, eu achei que a gente já estivesse bem, porque temos o projeto inicial, a planta e tal, mas estou vendo que falta muita coisa. Mas a fila do DPP e do DPOC lá é muito grande, né? Então, se a gente tivesse um apoio na agilização disso, que são eles que fazem essa parte, ia ser bem, bem bacana. Eu consultei no final do ano passado para uma reforma aqui também, né, aqui no centro, e eles me remeteram ao edital. E o edital tem um calendário que não é compatível com isso aí, né? Então, acho que vai ser difícil obter a ajuda lá deles para essa demanda em particular. E o edital é para você entrar na fila, né? O edital é para entrar na fila, para organizar a fila, né, das demandas. Então... Bom. Gente, mais algum comentário? Jaqueline, você quer fazer algum comentário, encerrar aqui? Obrigada, Carlos. Agradeço também as pessoas que trouxeram novas informações, né? Eu acho que na medida em que forem surgindo dúvidas, a gente consulta a FINEP, a consulta é boa porque fica escrito, né? E depois não tem dúvida de interpretação, eles responderam, então a gente tem como argumentar. Só queria pedir, reforçar o que o Carlos falou com os prazos, porque internamente a gente tem as coisas, a parte da gente ainda, e é bom, né, que a gente consiga fazer com calma, rever direitinho, com calma, sim, na melhor forma possível. Obrigada. Bom, gente, então, caríssimos, obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos. Vamos continuar. Estamos abertos a conversas. A ideia é escrever bons projetos e projetos muito competitivos. Desejo sorte a todos vocês, bom trabalho para todo mundo. O prazo não parece que está apertado dessa vez, e que a gente consiga chegar lá na FMG, lá na FINEP, com projetos que tragam somas aí volumosas para a gente, aí, como tem sido nos últimos anos. Muito obrigado a todos vocês por participarem aqui. Obrigada, e fiquem bem. Obrigada, gente. Prazer ver. Tchau. Prazer, gente. Boa sorte aí. Bom trabalho. Tchau. Até logo.